Boa tarde, amada. O nosso tema de hoje vai ser o assunto sobre a imortalidade da alma. O ser humano foi criado imortal, mas a sua desobediência o fez mortal. Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade a todas as suas criaturas. Lê em Gênesis 3:1-24, para que você possa ter um entendimento, do que eu estou falando. Acredito que nós, seres humanos, escolhemos o nosso próprio caminho em duas palavras-chave: sentir, não consentir. Trava-se a batalha entre o bem e o mal, orientada pela sabedoria divina. Minha consciência e a razão têm o direito de reagir instantaneamente, repudiando o pecado, adotando com firmeza não consentir o pecado. Então, amados, veja em Romanos 3, 9 e 20. Você tem uma noção, Romanos 3, 9 a 20. Então, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei a misericórdia, porque em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo 1, 15 e 17. Certo, amados? Então, amados, a fim de compreender o conceito bíblico de imortalidade, precisamos fazer uma clara distinção entre a imortalidade inerente a Deus e a imortalidade condicional de suas criaturas. A Bíblia afirma que Deus é o único que possui imortalidade inerente em si mesmo. 1 Timóteo 6, 16, 18. 6, 16, 17 e 18. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperanças na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Como a única fonte da vida, Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade a todas as suas criaturas, na condição de que estas continuassem vivendo em plena comunhão com Ele. Portanto, o estado de imortalidade no qual o ser humano foi originalmente criado não era algo inerente em si mesmo, mas derivado ao relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva se separaram de Deus pelo pecado, perderam o dom da imortalidade, tornando-se sujeitos à morte. Leia Gênesis capítulo 3. Leia o capítulo todo, amado. Capítulo 3. Paulo esclarece que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E que pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo. Romanos 5, 12. O homem natural, separado de Cristo, permanece em estado de total alienação espiritual. Isaías 59, 2 e 4. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há quem clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade.
confiam na verdade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Efésios 2, 1, 5. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos, nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e havendo de sofrer finalmente a morte eterna e a completa destruição. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia, em adendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que comentem a impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo, porque, por outro lado, aqueles que aceitam Cristo como Salvador pessoal obtêm dele já nesta vida a garantia da vida eterna. 1 João 5,12. Quem tem um filho tem a vida, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. E receberão, por ocasião da segunda vinda de Cristo, o dom da imortalidade. 1 Coríntios, lê logo o capítulo completo, amados. 1 Coríntios 15, 50, 58. Lê essa parte aí completa, você tem um entendimento mais profundo. É certo que muitos cristãos, ao longo dos séculos, creram ainda e continuam crendo que o ser humano possui uma alma imortal que habita em um corpo mortal. Essa alma permaneceria viva e consciente mesmo após a morte do corpo. Mas a imortalidade da alma ou a ressurreição da morte, o que diz o Novo Testamento? Demonstra que essa teoria não é um conceito bíblico, mas uma reminiscência da filosofia grega. Como eu sempre digo, né, amado? O sistema religioso, ele surgiu das culturas gregas, né? Sempre tenho falado isso nos outros vídeos, né? Que o grego está introduzido no meio religioso, né? Então, amados, a Bíblia diz que o homem é um todo indivisível, Gênesis 2, 7 a 9, e que nenhuma de suas partes continua existindo conscientemente separado do todo. Vamos à Bíblia. Veja aí, Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, e nem os que descem ao silêncio. Salmo 146, 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Eclesiastes 9, 5, 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmos 8,4. Que o homem mortal para que te lembras dele, o filho do homem para que o visites. Gênesis 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, 16, 17.
ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque Deus é o único que possui a imortalidade. Paulo deixou muito claro que Deus, o único que possui a imortalidade. 1 Timóteo 6,16. Se os seres humanos fossem defensores de uma alma imortal, então eles também possuíram a imortalidade em seu ser? Entretanto, se Deus é o único que possui a imortalidade, então o homem não possui supostamente na forma de uma alma imortal que teria sido implantada na natureza humana? Uma análise mais cuidadosa do texto bíblico nos mostra que Deus não apenas é o único que é imortal, mas também é o único que possui a imortalidade. Possui, né? A palavra echon no grego, né? De 1 Timóteo 6,16. A verdade é que todos nós iremos dormir. A crença na imortalidade da alma é uma doutrina pagã. A Bíblia contesta solenemente. É muito comum aqueles que não creem na imortalidade da alma, os chamados aniquilacionistas, alegarem que essa doutrina não é bíblica e que entrou no cristianismo por influência da filosofia grega. Em apoio a isso, costumam citar autoridades teológicas que supostamente reconheceriam que eles alegram. Nesta palestra de hoje, queremos demonstrar as falácias e erros de argumentações embutidas na objeção dos apologistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre uma suposta influência grega na doutrina da imortalidade da alma. A Bíblia diz em Tessalonicenses 4,13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca que já dormem, porque não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Onde dormem os mortos? A Bíblia diz em Daniel 12,2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo do eterno. Efésios 5,14. Por isso diz: despertar, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Filipenses 1,22. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não dá parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, nós temos que entender que nós todos tivemos essa oportunidade da imortalidade, né? Porque o homem é uma alma e não possui uma. Gênesis 2,7 nos deixa claro que Deus formou o homem do pó da terra, corpo, soprou nele o fôlego da vida, espírito, e como resultado disso, o ser humano tornou-se uma alma vivente, e não obteve uma, que é o fôlego da vida. Não é uma alma imortal e plantada no ser humano. Isso fica claro pelo fato que é exatamente a mesma palavra no original hebraico. No hebraico, ruach, que é traduzida por espírito. Significado de ruach é espírito. É usada tanto em relação aos seres humanos quanto aos animais. Leia Gênesis 7,15, Gênesis 7, 21, 22, Eclesiastes 3, 19 e 20, Gênesis 6, 17 e Salmos 104, 29. A Bíblia não faz sequer a menor distinção entre eles.
o espírito de toda a carne entrou na arca de Noé, e não foram apenas seres humanos que entraram. Gênesis 7,15. Obrigado e até o próximo vídeo.